Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Eu estou aqui de máscara, hoje nós estamos numa gravação. Essa foi uma atitude que nós resolvemos tomar, porque nas minhas férias eu andei visitando alguns parentes e teve um cunhado nosso com quem nós tivemos contato, o irmão da minha esposa Rebeca, que ele foi, depois de alguns dias, foi diagnosticado com Covid. E pensando na preocupação com os irmãos e irmãs, a gente tem feito aqui as gravações na igreja com a máscara. Uma forma de nos proteger, mais ainda proteger aos nossos queridos e queridas, né? Por isso, esse desafio, por isso a gente está aqui nos adaptando a esse novo contexto. Bem, a aula de hoje, a aula que eu quero conversar com você, está baseada no livro de Juízes. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Juízes. Mas antes de nós entrarmos no tema, discutirmos sobre essa aula, eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã, pedindo a direção de Deus, pedindo a proteção do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os queridos e queridas com quem nós convivemos e também por todo o nosso país, nação. Vamos orar intercedendo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. O Senhor está com cada filho, cada filha Tua, ó Pai. O Senhor se faz presente. Nós pedimos direcionamento do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, que o Senhor guarde as pessoas que estão participando dessa aula e também todas as outras que não podem participar. Abençoe, ó Pai, o nosso país, a nação, guarde, ó Pai, o planeta. Nós estamos sofrendo com várias ondas, ó Pai, e pedimos que o Senhor guarde e proteja os Teus filhos e filhas. Nós oramos, pedimos que o Teu Santo Espírito nos traga clareza a partir da Tua palavra. Oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, nós vamos falar hoje sobre os juízes de Israel. Os juízes de Israel. Sociedade sem lei. O conturbado período dos juízes, né? Vamos falar um pouco desse tempo importante da narrativa bíblica. Eu espero que traga aí sentido para as nossas vidas, para as nossas caminhadas. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Nós faremos a leitura do 6º verso até o verso de número 23. Juízes, capítulo 2, do verso 6º até o verso 23. E diz assim a palavra do Senhor: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, ou da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam da mão do Senhor, era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes
que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante aos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e o oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que elas, por a Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amém por esta leitura, por esta palavra, né? Então, pela a leitura que nós vimos aqui, né, com o falecimento do líder do povo de Deus, Josué, aqui uma característica muito humana, né? As pessoas se desviavam, né? Como se faz necessário alguém nos dando a orientação do que fazer. Era essa a figura do juiz. Mesmo o Senhor tendo instituído juízes com a morte de Josué, as pessoas não davam ouvidos, preferiam seguir outros caminhos. E por isso, então, o tema da nossa lição: Juízes de Israel, sociedade sem lei, o conturbado período histórico dos juízes. Aqui eu quero fazer uma introdução com você, meu irmão e minha irmã. Os juízes de Israel atuaram durante um período de 300 a 350 anos, né? Mais ou menos esse lapso de tempo. Essa foi o tempo da morte de Josué até a instituição do reinado. E aí, esses juízes instituídos por Deus eram os responsáveis por liderar o povo. Esse tempo começou após a morte de Josué e foi até o início do ministério de Samuel. Então, com a morte de Josué, passam-se 300 a 350 anos. Esse espaço de tempo é o período dos juízes e, em seguida, vem Samuel, e com Samuel, então, Israel passa a instituir um rei. Os juízes atuavam como libertadores ou salvadores daquele povo. Eram as pessoas responsáveis por cuidar. Eles julgavam as questões que envolviam o povo de Deus. Se você quiser, vamos ler novamente o versículo 16. Diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livravam das mãos do que os pilharam. Então está aqui a responsabilidade de fazer justiça, né, para com o povo de Deus. Era esse o tempo, né? O total desse período foi marcado por 12 juízes, segundo o relato desse livro. Você está vendo aqui na projeção uma imagem que eu até extraí da internet. Você vai ver todos os juízes, né, um relato, o nome deles todos, alguma característica. Eu não vou ler todos aqui, porque senão ficaria cansativo. Mas se você quiser, né, vou pedir para o Wagner aumentar essa tela aqui e você vai ver aí o período, né, as pessoas que fizeram parte desse importante ofício dos juízes, né? Por exemplo, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Isbã, Elon, Abdon, Sansão, Samuel, né? São esses
as pessoas que compuseram. E aí você tem as referências bíblicas, estão aí expostas no slide, né? Bem, eu queria pensar com você aqui um ponto, né? A partir dos altos e baixos, né, que esse povo vivia, essas oscilações, essas crises que o povo enfrentava. Isso tudo eram sinais da nossa humanidade, né? Ou são sinais comuns a todos nós, né? Nós vivemos nessas oscilações, nesses altos e baixos, vivemos como esse povo em crise, né? Sob a liderança do juiz, o povo se mantinha fiel ao Senhor e vivia um tempo de paz e prosperidade. Então, enquanto o juiz fazia ali a sua função dedicada ao Senhor, orientando o povo, julgando com justiça, cuidando para que as pessoas não explorassem o povo de Deus, então eles viviam um tempo de paz e prosperidade. Mas, né, com a morte do juiz, esse povo, né, morria o juiz daquele tempo, o povo voltava a praticar o que era mal perante o Senhor, né? A gente leu aqui o povo insistentemente caindo para o pecado. E o que eles faziam, basicamente, eles procuravam outros deuses, né? Esqueciam do Deus que os libertou do Egito, de Yahvé, e buscavam outros deuses. Portanto, esses altos e baixos, esses sinais da crise, refletem muito o que nós devemos pensar como as nossas crises, né? A nossa crise espiritual. Com incrível facilidade, o povo se afasta do Senhor e passa a cultuar ídolos, seguindo práticas pagãs, né? Então, assim também somos nós, né? Parece que toda hora a gente está caindo nos mesmos erros, né? E por isso a gente vale pensar. E aqui, além da crise espiritual, eles viviam também uma crise de autoridade. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava que era reto. Essa informação aparece em várias referências bíblicas, né? Então, pela falta de uma liderança, quando o juiz morria, o povo se entregava aos deuses pagãos e se desvirtuava. O que faltava era direção, né? Não havendo sábia direção, o povo cai na multidão de conselhos. Esse texto aí é um provérbio, na verdade, né? Provérbio 11, 14, diz assim, né? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança, né? Não havendo direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, está aí, né? Por que o povo vivia essa crise? Também eles estavam enfrentando uma crise moral. Num clima de apostasia, né? As pessoas abandonando a fé, anarquia, onde não existia regras, de confusão, os princípios morais se degeneraram e o povo se corrompe, né? A falta de uma liderança bem estruturada favorece a desordem, o desequilíbrio. Na sociedade, né, todas as vezes que nós não temos uma pessoa fazendo uma boa liderança, o que a gente encontra é crise, né? Se aquele homem ou a mulher de Deus não faz o seu papel de liderar, as pessoas entram em crise. Então, esses são os altos e baixos que nós também enfrentamos. Por isso a importância de pessoas preparadas por Deus para nos liderar. Outro ponto importante para pensarmos, né, é na justiça e soberania. Na justiça e na soberania. Porque esses são atributos de Deus. É a forma como o nosso Deus age. Nosso Deus é soberano e nosso Deus é justo. Devido ao momento conturbado em que vivia aquele povo, o povo de Israel, no tempo dos juízes, as pessoas tinham a certeza de que Deus estava cuidando, de que Deus era soberano e que as pessoas não estavam ali abandonadas, né? Esse é o conceito que nós precisamos ter sempre, né? Deus está no controle. Nós temos que entender que Deus cuida dos seus filhos e filhas. Eu quero ler com você um texto na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, eu vou ler dos versos 10 ao 14. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado.
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. Está aí, né? Esses 4 versículos que nós lemos. Aqui fica muito claro como funciona a soberania de Deus na nossa vida. Que independente das circunstâncias, Deus vai nos fortalecer para que nós possamos enfrentá-las. E essa era a responsabilidade também do juiz, né? Lembrar o povo sempre que nós temos um Deus, que esse Deus está cuidando da gente, que os problemas eles existem, mas que em Deus, em Cristo Jesus, nós podemos enfrentar todos eles. Obviamente que em Cristo, aqui já é a nossa leitura a partir do Novo Testamento. Outra importância da liderança, né, dos juízes nesse período é lembrar o povo da graça e da misericórdia. Lembrar o povo da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Porque por meio da graça e da misericórdia nós temos oportunidade de recomeçar. São oportunidades de um novo começo, né? Lembrar que o seu Deus, ele derrama graça, ou seja, não depende da minha condição. Amor de Cristo, por isso nós somos salvos. Lembrar-nos que nosso Deus é misericordioso, é um Deus que está sempre pronto para nos atender. Isso nos anima a começar, a recomeçar, ao novo começo. Por várias vezes, a frase abaixo aparece no livro dos Juízes. A frase é a seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Mostra a nossa condição humana, né? A gente sempre erra, a gente comete falhas. Contudo, né, mesmo sabendo desse nosso tendência para o mal, vale nós pensarmos no arrependimento. É quando nós nos voltamos para Deus, reconhecemos o nosso erro, e nós temos sempre conosco um Deus misericordioso, pronto para nos perdoar. Portanto, nós devemos também pensar assim: é tempo de nós reconhecermos a graça e a misericórdia de Deus, voltarmos para o Senhor, porque Deus é rico em perdoar. Bem, o livro de Juízes, fica aqui um desafio para você ler na tua casa. A gente pode talvez criar uma campanha de estudos desse livro. Eu quis aqui fazer uma breve apresentação. E para nós fecharmos aí, né, e te desafiar a continuar lendo o livro de Juízes, eu quero dizer, né, o povo de Israel, por muitas vezes, se distanciou do Senhor e cometeu o que era mal. Porém, Deus sempre agiu de maneira soberana, de maneira justa no meio desse povo, e assim também Ele faz conosco hoje. Em Cristo, nós podemos ver isso. Em Cristo nós temos sempre a oportunidade de um novo começo, ou do recomeço, porque Ele nos apresenta um caminho de graça e de misericórdia. Deus está sempre pronto a perdoar. Agora é importante que nós, liderança da igreja, reconheçamos os nossos erros e apontemos também para a comunidade, né, o caminho que é Cristo que nós devemos seguir. Eu espero que essa conversa tenha sido relevante para a sua vida, como foi para a minha. Que Deus abençoe ricamente o povo dele. Amém. E obrigado por esta conversa.